Olá, meu nome é Pedro Pontes, eu sou seminarista da Primeira Igreja Presbiteriana do Recife e sirvo na Congregação Presbiteriana de Itamaracá. Hoje, a convite do nosso irmão Flávio Brasil, eu gostaria de meditar na Palavra de Deus com vocês, da Federação de UMPs de Volta Redonda. Queridos, eu não os conheço face a face, porém, apresentado a vocês mediante o Flávio, eu tenho nutrido e, como brinco sempre com ele, a vontade de estar fisicamente com vocês em algum tempo. Porém, nesse tempo de isolamento e por conta da distância grande que estamos uns dos outros, então não se dá a oportunidade ainda de estarmos juntos, porém é um privilégio para mim poder estar próximo a vocês mediante esse vídeo que tenho mandado. Eu gostaria de meditar na Palavra de Deus com vocês no texto que se encontra em Colossenses capítulo 1, do versículo 1 a 12, que nos diz: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, e o irmão Timóteo, aos santos e fiéis irmãos em Cristo que se encontram em Colossos, graça e paz a vós outros, da parte de Deus, nosso Pai. Damos sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vós, desde que ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos. Por causa da esperança que vos está preservada nos céus, da qual antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho, que chegou até vós, como também em todo o mundo está produzindo fruto e crescendo. Tal acontece entre vós, desde o dia em que ouvistes e entendestes a graça de Deus na verdade. Segundo fostes instruídos por Epáfras, nosso amado conservo, e quanto a vós outros, fiel ministro de Cristo, o qual também nos relatou do vosso amor no Espírito. Por esta razão, também nós, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade e em toda a sabedoria e entendimento espiritual, a fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus, sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda a perseverança e longanimidade, com alegria, dando graças ao Pai, que vos fez idôneos à parte que vos cabe da herança dos santos na luz. Amém. Aqui Paulo escreve uma carta a uma igreja a qual ele não plantou e por isso ainda não tinha conhecido eles de forma física. Deus havia manifestado a sua graça ao criar em Colossos uma igreja que possivelmente deu-se origem por irmãos que estiveram em Jerusalém, no tempo do Pentecostes, onde desceu o Espírito Santo, e voltando para suas casas, voltaram para Colossos, e assim puderam criar ali uma igreja e se estabelecer como igreja. Paulo ouve falar da fé daqueles irmãos em Colossos e resolve escrever aquela carta àqueles irmãos. Primeiramente para mostrar o amor que ele tem por aqueles irmãos e entendendo que aqueles irmãos fazem parte do corpo de Cristo. E em segundo lugar, é uma matéria onde a gente não vai entrar hoje, mas ele escreve a carta para alertar os colossos sobre um problema doutrinário que havia se estabelecido naquela igreja. Porém, Paulo ele começa a sua carta falando o seguinte, que ele é Paulo, o apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, e está acompanhado do irmão Timóteo, enviando aquela carta aos santos irmãos fiéis em Cristo Jesus que se encontram naquela cidade. E ele deseja a graça e a paz a todos aqueles que estão reunidos ali. Paulo ele mostra algumas questões já interessantes aqui no prefácio da sua carta. Ele se apresenta como Paulo, apóstolo de Cristo. Ele se coloca mediante a autoridade de Cristo. E ele se coloca em pé de igualdade com Timóteo. Ele diz, eu e Timóteo temos escrito essa carta aqui. Ele não se coloca num pedestal, muito pelo contrário. Ele diz, nós, irmãos, temos escrito para vocês, no Senhor, aquilo que temos mandado para vocês. E aí ele diz, aos santos e fiéis irmãos em Cristo. Ora, a gente falou que Paulo está mandando para corrigir um problema doutrinário. Porém, ele diz que aqueles são santos e fiéis irmãos em Cristo, ao qual ele está escrevendo aquela carta. E o desejo dele é o quê? Que
que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo abunde no meio daquele povo. Esse é o desejo, o conteúdo da carta de Paulo apresentado. Logo depois, Paulo vem e ele mostra motivos que ele tem trazido de oração. E ele diz que ele está feliz e dá graças a Deus toda vez que ele ora por aquele povo, porque eles têm crescido na fé. Paulo tem visto o crescimento daqueles irmãos e tem ficado alegre, feliz. É um motivo de alegria o crescimento no evangelho daqueles irmãos que estão em Colossos. Paulo ele coloca um sentido de unidade do povo de Deus. Todo aquele que é santo e separado por Cristo para si é tido por Paulo como irmão, e isso alegra o coração de Paulo. E Paulo, ao lembrar daqueles homens, daquela igreja, ele ora por aqueles, dizendo: graças te damos, meu Senhor, pela vida daqueles irmãos. E em segundo aspecto, Paulo ele vem a colocar quais são os motivos de oração que ele tem apresentado diante de Deus àquela igreja. E ele diz: por esta razão também nós, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis do pleno conhecimento, da vontade e em toda sabedoria e entendimento espiritual. Ele olha para aquela igreja crescendo e ele diz: eu oro para que vocês cresçam ainda mais em Cristo, possam experimentar ainda mais do amor do Senhor, a fim de viveres de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus. Esse é o desejo de Paulo para aquela igreja. Meus irmãos, nessa meditação rápida que eu quero trazer para vocês, eu gostaria de confortar o coração de vocês, no sentido de olharmos para a Escritura Sagrada e entendermos a situação onde estamos passando. Colossos era uma cidade pequena e passava por momentos de dificuldade, aquele povo passava por momentos de tribulação e perseguição. Porém, Paulo manda uma carta àquela igreja tentando influenciá-los a se santificarem em Cristo. Eu sei que o tema que vocês têm estudado é santificai-vos em Cristo. E talvez a pergunta que gera esse estudo é: como se santificar em Cristo em meio a essa pandemia? Meus irmãos, nós nos santificamos em Cristo porque Ele é aquele que é a nossa esperança de vida. Ele é aquele que é o nosso norte na vida. Ele é aquele que dá sentido à nossa vida e por isso, em qualquer tempo que vivamos, quer seja de isolamento social, de pandemia ou de perseguição, Cristo é aquele em quem os nossos olhos devem estar fixos, e buscando sempre o crescimento na graça e na glória desse Senhor. Por isso, a oração de Paulo ela é baseada em entender que nós todos somos irmãos no Senhor, feitos irmãos porque Cristo, com o seu sangue, nos comprou e fez com que o nosso Pai nos adotasse de escravos a filhos. Dentro disso, a unidade da família que temos nos faz orarmos uns pelos outros, cuidarmos uns dos outros e então, assim, desejarmos o crescimento nas Escrituras Sagradas de cada um de nós. Eu gostaria de rogar para os irmãos que nesse tempo de pandemia, nesse tempo de isolamento social, não abandone a Escritura Sagrada. Não deixe de lado os estudos sagrados. Busque se santificar ainda mais. Busque conhecer a Cristo através das suas Escrituras e imitá-lo todos os santos dias. Busque devoção no Senhor, nas Escrituras Sagradas. Alimente-se das Escrituras Sagradas. Tantas vezes a gente diz: eu estou sem tempo porque eu tenho inglês, eu tenho trabalho, eu tenho a faculdade. Hoje nós temos, talvez, experimentado e entendermos que temos tempo para dedicar ao Senhor. Por isso, se você tem mais tempo agora, às vezes dado porque você não se desloca mais da sua casa para o trabalho, da sua casa para a faculdade, dedique mais tempo à oração e à leitura das Escrituras Sagradas. Dedique tempo a ligar para um irmão e cuidar dele via WhatsApp, via telefonema. Busque santificar-se em Cristo, imprimindo em seu tempo contato com o Senhor, para que assim você faça com que Cristo floresça em ti.
poderosa provisão da sua palavra, a poderosa ação do seu amor. E assim você seja ainda mais encontrado fiel e ainda mais achegado ao caráter de Cristo. Meus irmãos, não foi à toa que Deus permitiu que vocês pensassem nesse ano como se santificar diante de Deus e vir uma pandemia. Deus conhece todas as coisas e talvez quando a gente pensava que esse ano seria um ano de fazer atividades, de colocarmos nossos sonhos e nossa mão na massa em vários outros aspectos, talvez Deus queira que nós nos santifiquemos no íntimo do nosso coração, no dia a dia da nossa vida, nas coisas mais simples, ser fiel no pouco. Queridos, atentemos à palavra de Deus e busquemos nos santificar naquele que é o nosso Senhor e Mestre, Jesus Cristo. Imite os seus passos. Por isso, converse com Ele todos os dias. Busque-o em oração. Por isso, acompanhe a sua palavra. Leia as Escrituras Sagradas todos os dias. E busque se fazer imitador de Cristo, nosso Senhor, a fim de que frutifiquemos em toda boa obra. No meio de tudo isso, haja conforme aquilo que você tem aprendido no Senhor. Seja então um melhor filho, um melhor estudante, um melhor esposo, um melhor vizinho, um bom amigo. Seja um braço forte que evidencia a Cristo com o seu viver, tanto nas suas ações, como no seu método e modo de vida, que é imitar a Cristo como nosso Senhor. Queridos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo abunde os seus corações e os faça prósperos apesar da pandemia, os façam apesar do isolamento, lhes faça poder frutificar do amor e do caráter de Cristo. Deus vos abençoe, queridos.